Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, dia de sábado, a gente costuma falar aqui sobre macroeconomia. Eu pego alguma questão mundial, alguma questão dentro do Brasil que possa ajudar ou trazer uma informação relevante sobre os nossos investimentos. De alguns dias, semanas para cá, as pessoas têm começado a me perguntar sobre investimentos no exterior. Realmente é uma modalidade que tem barateado muito as pessoas poderem investir no exterior e muita gente me perguntando se vale a pena comprar o mercado de ações nos Estados Unidos diretamente ou via IVVB11 ou ainda via fundos. Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje para mostrar porque que eu acho que não vale a pena comprar ações, e eu repito, ações nos Estados Unidos no momento atual. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, a questão dos Estados Unidos atual, ela me lembra muito os ensinamentos que a gente lê no livro do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Para quem não sabe, o Benjamin Graham é um ex-professor aí da Universidade de Colômbia, grande investidor também, e ele tem um retorno muito expressivo acima do índice Dow Jones enquanto ele viveu lá atrás, tá? Entre as décadas de 30 e 60, mais ou menos. E esse livro, Investidor Inteligente, ele foi lançado várias vezes, a primeira edição deles ainda na década de 40. A grande lição desse livro é exatamente mostrar que quando as ações estão num preço muito baixo, aquele preço de pessimismo que ninguém quer saber da bolsa, a gente tem uma margem de segurança muito maior. A gente tem uma possibilidade de comprar ações, empresas, na verdade, virar sócio de empresas por um preço muito barato. Quando tem uma grande euforia, uma euforia desmedida, algo muito acima do normal de mercado, o que acontece é que essas ações, quando sobem muito preço, elas ficam mais arriscadas. E elas ficam mais arriscadas porque a gente começa a ficar sem margem de segurança. Então esse seria o momento ou de vender as ações, ou ainda de você começar a aportar na parte de renda fixa. Uma das formas mais fáceis da gente ver os Estados Unidos como um todo é a gente usar o índice MSCI Estados Unidos, que é o Morgan Stanley Capital Index. O Morgan Stanley ele tem um índice, esse MSCI, de 47 países diferentes, são 23 países desenvolvidos, 24 países emergentes. A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre o MSCI Brasil e hoje a gente vai mostrar essa contrariedade que existe no MSCI Estados Unidos agora em relação ao restante do mundo. A gente vê aqui que o índice MSCI Estados Unidos, que é esse azulzinho aqui, ele anda abaixo dos outros dois, que é o MSCI Mundo. Esse mundo são apenas as economias desenvolvidas e o ACWI são as desenvolvidas mais as emergentes. Por incrível que pareça, é exatamente dessa forma. O mundo não significa todas, significa apenas as desenvolvidas. E aí a gente vai tendo aqui, como deve ser o mundo todo andando numa velocidade maior do que os Estados Unidos, e aí depois uma queda também maior do que os Estados Unidos, e logo depois a gente vê uma alta aqui. Só que a gente vê que a alta mundial, a alta das economias emergentes e das economias desenvolvidas é menor do que os Estados Unidos. Um pouco contrário ao que deveria ser, os Estados Unidos, que é uma economia mais desenvolvida, está puxando os índices para cima, o que não é normal. Para vocês terem uma ideia, as principais empresas que constituem esse índice MSCI Estados Unidos hoje são a Apple, a Microsoft, a Amazon, Facebook, aqui Google, JP Morgan, Johnson Johnson, ExxonMobil, Bank of America Corporation, tá? Aqui eles ainda dizem sobre os pesos em cada setor e eu vou colocar esse PDF aqui nas descrições do vídeo para vocês poderem ver com mais calma. Aqui eles ainda falam da metodologia, se você clicar aqui, enfim, vocês vão gostar de ver aqui essa planilha. O que importa para mim agora é mostrar o seguinte:
Os Estados Unidos, desde 1987, inclusive com taxas de juros maiores, ele tem uma média de 10,79% ao ano de rendimento na Bolsa Americana. Quando você compara com a taxa de juros lá dos Estados Unidos de 3, 4 ou 5% no agregado geral, né? Desde 1987 a gente já teve taxas maiores do que essas atuais, a gente percebe que vale muito a pena você investir na Bolsa dos Estados Unidos contra a renda fixa. O que acontece hoje em dia é o seguinte: a gente tem um rendimento em 5 anos acumulado de 13% ao ano. A gente tem um acumulado de 3 anos de 12,3% ao ano. E o de 10 anos ainda está em 10,65%, porque a gente está em agosto de 2018. E 10 anos atrás era agosto de 2008, que está mostrando mais ou menos aqui no gráfico. A quebra do Lehman Brothers foi exatamente em setembro de 2008. Então faltam poucos dias, até poucas semanas, para que haja essa queda aqui de 2008 no 10 anos. Então esse 10 anos aqui, ele vai passar para 13%, por exemplo. Tá? Então eu acredito que o mercado vai começar a perceber que nos últimos 10 anos os Estados Unidos cresceu 3% acima da média dele. E o que isso significa? Significa que provavelmente deve ocorrer alguma correção. Pode não acontecer no mês que vem, isso não é diretamente proporcional, porque se fosse todo mundo já estaria vendendo agora. Pode demorar um pouco mais, pode acontecer exatamente quando eu estou falando, pode acontecer até antes de entrar esse vídeo daqui a 2 dias. Mas o que eu estou falando é que existe essa possibilidade e é uma possibilidade real, visto que a economia dos Estados Unidos está crescendo aqui na Bolsa mais rápido do que o histórico dela. E outra forma da gente ver também é o seguinte: a gente vê aqui o preço sobre lucro das ações que constituem esse índice. E a gente está vendo aqui 23,14 o preço sobre lucro. Quem não entende o que é preço sobre lucro, eu em julho fiz uma minissérie de indicadores, procura a playlist, preço sobre lucro é o primeiro vídeo dessa minissérie. E aí a gente tem aqui preço sobre lucro estimado, é o preço sobre lucro que o Morgan Stanley estima para os próximos 12 meses. E a gente está vendo 16,88. Como é que as ações podem fazer para sair de 23,14 para 16,88? Existem algumas formas. A primeira delas é você pegar um e dividir pelo outro. Você vai ver aqui 0,72 menos 1. Seriam as ações caírem, por exemplo, 27%. Tá? Essa seria uma das formas. O lucro não sobe, fica constante, né? Então o denominador fica constante, o preço cai e aí chega num preço sobre lucro de 16,88, que é o estimado. A segunda forma que a gente tem para ver o preço sobre lucro estimado futuro, para ele alcançar esse 16,88, seria os lucros das empresas subirem. Né? Então você faz exatamente o contrário, o preço ficaria constante e o lucro das empresas tem que subir. Mas quanto eles têm que subir para valer 16,88 daqui a um ano? O lucro das empresas teria que subir 37%. Mesmo se tratando de empresas ótimas como Apple, como Google, como Amazon, como Facebook, é algo bem complicado de atingir aí um crescimento de 37% nesse próximo ano. Então deve crescer alguma coisa o lucro. Essa estimativa para ser alcançado, o preço da ação deve ceder alguma coisa entre 0 e aquele 27%. Então, na minha visão, não vale a pena investir em bolsa nos Estados Unidos. Mas vale a pena sim você diversificar, vale a pena você investir nos Estados Unidos. Só que como você vai fazer para investir nos Estados Unidos? Você tem aqui o rendimento do título dos Estados Unidos daqui a 10 anos. Tá? E aí você vê que ele cresceu muito, ó, de setembro de 2017 até hoje, mais ou menos, em um ano, ele subiu aqui da taxa de 2% ao ano para 2,94% ao ano. E
não vale a pena você investir apenas no título dos Estados Unidos. Você tem empresas que são empresas boas e que emitem dívida também, que você pode ganhar mais do que esses 3% ao ano. Você pode ganhar 4% ao ano, 4,5%. Você pegar uma empresa dessas boas dos Estados Unidos, e a gente pode estar falando de Johnson & Johnson, de Disney, de Procter & Gamble, enfim, a gente tem várias empresas boas. Ou senão você tem empresas brasileiras também que emitem dívida nos Estados Unidos. Apenas como exemplo, eu peguei aqui o de Vale, e Vale aqui tem uma emissão de dívida, por exemplo, com vencimento em 15 de janeiro de 2024, que rende 6,57% ao ano em dólar. Então quer dizer, gente, na minha visão hoje, depois dessa alta tão forte, valeria a pena a pessoa pegar uma renda fixa nos Estados Unidos, mesmo que ela ganhe 5%, 5,5%, 6% ao ano em dólar, e aí ela aceite que se a bolsa continuar subindo nessa média de 12%, 11%, ela vai perder 6% ao ano em dólar, mas provavelmente essa corda não vai conseguir ser esticada por tanto tempo. Então, se a gente pegar aí que tem um déficit, né, tem uma defasagem na Bolsa dos Estados Unidos de 27%, se estourar isso em menos do que 4 anos, essa renda fixa vai te dar um retorno mais positivo do que investir em ações. A única ressalva aqui que eu faço é que vão haver, mesmo nas quedas, ações que vão conseguir subir e vão haver também, em caso de alta, ações que vão cair. Tá? Se você conseguir estudar caso a caso e tiver certeza ou quase certeza ou achar um case muito bom, você pode investir diretamente nas ações. Eu estou pegando aqui um mercado como um todo. Tá? Então é isso, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Não se esquecendo também que a gente já começou o nosso workshop sobre geração de renda com investimentos. O link também está aqui na descrição, porque ontem foi a primeira aula, a próxima aula vai ser segunda-feira e depois a gente vai ter um bate-papo aqui, uma live com William Hullers na terça-feira, para aí sim a gente terminar esse workshop sobre geração de renda recorrente, que eu gosto de chamar. O pessoal fala geração de renda passiva, no final é a mesma coisa, é receber dividendos, receber rendimentos de fundo imobiliário, receber cupom de juros do Tesouro Direto ao longo do tempo e de forma crescente, né, para você sempre receber uma renda maior. Então vale a pena vocês acompanharem, completamente gratuito o workshop. Clica aqui embaixo, já se inscreve. Amanhã a gente vai estar mandando um e-mail para você que perdeu a primeira aula poder ver de novo. Muito obrigado aí a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.